Marcos Palmeira está no ar em Renascer como José Inocêncio, um dos protagonistas da trama. Marcos tem uma carreira longa e de muito sucesso, tendo começado na TV em 1986, fazendo uma participação na novela Roda de Fogo. Um dos primeiros papéis importantes que ele teve foi em Vale Tudo, da clássica Odete Roitman. Ele esteve nas duas versões de Pantanal, na primeira como Tadeu, na segunda como José Leôncio. Esteve também nas duas versões de Renascer, além de inúmeras outras novelas, fazendo protagonistas e vilões. Nesse vídeo eu vou falar sobre os principais papéis de Marcos Palmeira na TV brasileira. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu gostei e ativar o sininho das notificações, tá legal? Então agora vamos para as novelas do Marcos Palmeira. Renascer, primeira versão. Renascer foi o primeiro protagonista de Marcos Palmeira. A primeira versão de Renascer foi exibida pela TV Globo entre março e novembro de 1993, escrita por Benedito Rui Barbosa e dirigida por Luiz Fernando Carvalho. Assim como a segunda versão, a trama de Renascer se passa no sul da Bahia e gira em torno de José Inocêncio, interpretado por Antônio Fagundes, um poderoso fazendeiro de cacau que enfrenta diversas tragédias pessoais. Após a morte de sua esposa, Maria Santa, interpretada por Patrícia França, durante o parto de seu quarto filho, José Inocêncio desenvolve um ódio inexplicável por esse filho, chamado João Pedro, o que dá origem ao principal conflito da trama. O fazendeiro, ainda em luto, cria os 4 filhos, mas guarda um ressentimento profundo por João Pedro, o mais novo, responsabilizando o filho pela morte da mulher que amava. Marcos Palmeira interpretou João Pedro, o filho mais novo de José Inocêncio. O personagem foi central para a trama, sendo o ponto de partida do conflito principal da novela. João Pedro cresce em um ambiente marcado pela hostilidade de seu pai, mas também pela luta para se provar digno e conquistar o amor e o respeito que lhe foram negados. Marcos Palmeira foi amplamente elogiado por sua atuação, tendo contribuído para o sucesso da novela. A dinâmica entre João Pedro e José Inocêncio e a busca pelo perdão fizeram com que o personagem de Marcos Palmeira se tornasse um dos mais memoráveis da história das telenovelas brasileiras. Assim como no remake de Renascer, a versão original também foi dividida em 2 fases. No final da trama, José Inocêncio encontrou seu destino nos braços de João Pedro, que ele havia renegado durante toda a sua vida. Em uma reviravolta dramática, José Inocêncio enfrentava a limitação de viver em uma cadeira de rodas e decide arriscar um atalho em sua jornada de retorno à fazenda. Porém, ele perde o controle de sua cadeira e cai, em meio a uma chuva intensa, acabando preso numa ribanceira. Incapaz de se mover e sem esperança de resgate imediato, o personagem enfrenta horas de angústia e incerteza em sua situação precária. No dia seguinte, coberto de lama, José Inocêncio reaparece em casa e desfalece, recusando qualquer ajuda médica, convencido de que seu tempo chegou ao fim. Apesar de sua agonia na cama, ele continua vivo devido à antiga profecia que dizia que ele não morreria enquanto seu facão estivesse fincado aos pés do Jequitibá. Vendo o pai agonizando e sofrendo, João Pedro, Marcos Palmeira, decidiu ir até o pé de Jequitibá Rei e tirou o facão que o pai, anos atrás, tinha fincado lá e feito o juramento de vida. De volta à fazenda, ele mostrou ao pai os resquícios do objeto, deteriorado pelo tempo. José Inocêncio se emociona com a prova de amor do filho rejeitado. João ainda pediu perdão ao pai, e José pediu um abraço ao filho, que foi nos braços de João Pedro depois de finalmente declarar seu amor ao filho e ter pedido perdão por não ter dito isso antes. Foi ali que José Inocêncio morreu. Quando João saiu do quarto, Santinha, interpretada por Patrícia França, apareceu para buscar o marido. Um reencontro muito emocionante. Marcos Palmeira voltou na segunda versão da novela para interpretar José Inocêncio, papel que tinha sido de Antônio Fagundes. Essa não é a primeira vez que Marcos fez a primeira versão e depois o remake da mesma novela. Pantanal. Na versão original de Pantanal, exibida pela Manchete em 1990, Marcos Palmeira interpretou Tadeu, o filho de criação de José Leôncio, interpretado por Cláudio Marzo. A novela foi um sucesso total e bateu a Globo durante sua exibição. O personagem Tadeu, de Marcos, foi muito importante na trama. No último capítulo, Tadeu cede e se casa com Zefa, apesar de ter fugido de casamento durante toda a novela. Jove, Zaqueu e Zé Lucas foram alguns dos que tentaram convencer o peão a se unir com a empregada doméstica. Anos depois, em 2022, Marcos Palmeira interpretou José Leôncio na segunda versão da novela, e também foi um sucesso de audiência e crítica. Porto dos Milagres, de 2001. A trama de Porto dos Milagres coloca o simplório pescador Guma, um representante do povo, para bater de frente com o poderoso e inescrupuloso Félix Guerreiro, interpretado por Antônio Fagundes, e sua ambiciosa mulher, Adma, interpretada por Cássia Kiss. A história se passa na fictícia cidade de Porto dos Milagres, localizada na região do Recôncavo Baiano.
A mitologia e a religiosidade estão presentes na novela através da figura de Iemanjá, a rainha do mar, padroeira de Porto dos Milagres e que de forma fantástica exerce influência na vida dos habitantes. Guma é filho de Bartolomeu, irmão gêmeo do maldoso Félix com Arlete, interpretada por Letícia Sabatella. Adma manda Heriberto, interpretado por José de Abreu, dar um fim em Arlete e no filho de Bartolomeu, mas o menino é protegido por forças sobrenaturais e sobrevive. Anos se passam e conhecemos Gumercindo, chamado por todos de Guma, Marcos Palmeira. O mocinho, ignorando sua verdadeira origem, se transforma em um líder respeitado entre os pobres da cidade. Na reta final de Porto dos Milagres, Félix tenta matar Guma, mas acaba se rendendo ao pescador, implorando que ele salve seu filho Alexandre, que arrasta Lívia para o alto mar, disposto a morrer com ela. Guma, mais uma vez, enfrenta as águas do mar para salvar o primo e a amada. Os dois são salvos, mas Guma não sobrevive. Esmeralda, interpretada por Camila Pitanga, em um final redentor para a personagem, dá sua própria vida a Iemanjá para salvar a de Guma. Ela vira mãe de santo e Guma, salvo, se casa com Lívia, com quem tem um filho. Abandonada por Félix, após tudo que fez pelo marido, Adma morre em uma das cenas mais clássicas de final de vilã. Adna batiza uma bebida e dá para Heriberto, que percebe a artimanha e troca as taças. Em seguida, o capataz também toma a bebida, morrendo ao lado da mulher que sempre amou. Félix, eleito governador, é morto por Rosa Palmeirão, interpretada por Luísa Tomé, no dia da cerimônia de sua posse. Após uma curta passagem de tempo, Guma é eleito o novo prefeito da cidade, marcando o início de uma nova era em Porto dos Milagres. A Dona do Pedaço, de 2019. Marcos Palmeira também foi um dos protagonistas da novela A Dona do Pedaço, que foi um sucesso na faixa das 9 em 2019. A trama começa em 1999, na cidade fictícia de Rio Vermelho, no interior do Espírito Santo. As famílias de justiceiros Ramírez e Mateus viviam em contenda há gerações, até que Maria da Paz e Amadeu se apaixonaram e selaram um acordo de paz entre eles. Mas no dia do casamento, o rapaz é baleado pela avó da noiva e a briga é reiniciada, fazendo com que Maria tenha que fugir para São Paulo sem saber que está grávida. As mães dos clãs de justiceiros fazem um acordo e mentem que ambos estão mortos para suas famílias, mas como vingança, o pai de Amadeu manda dar um fim nas sobrinhas de Maria, que acabam se salvando milagrosamente. Fabiana vai parar num convento e Virgínia vive nas ruas até ser adotada pelo rico casal Beatriz e Otávio. Depois de fugir para São Paulo, acreditando que Amadeu está morto, Maria da Paz, interpretada por Juliana Paz, começa a trabalhar como boleira. Com muito esforço, ela constrói um império no ramo de bolos e se torna uma mulher rica e influente. Ao longo da trama, Maria da Paz enfrenta diversos vilões, incluindo sua própria filha, Josiane, interpretada por Agatha Moreira, que atrai diversas vezes para roubar sua fortuna. Josiane, influenciada pela ambição e pela má índole, se alia a Regis, interpretado por Reinaldo Gianecchini, com quem tenta aplicar golpes em Maria. Ela acaba se casando com Regis, sem imaginar que ele é comparsa de sua filha no golpe para colocar as mãos em toda sua fortuna. Ele, porém, se apaixona verdadeiramente por Maria e passa a disputá-la com Amadeu, interpretado por Marcos Palmeira, além de tentar mostrar que está regenerado. Apesar das traições, Maria da Paz não desiste e, com o apoio de amigos e familiares, consegue se reerguer após perder tudo. A novela também mostra a redenção de alguns personagens, como Regis, que se arrepende de suas ações, enquanto outros, como Josiane, enfrentam as consequências de seus atos. No final, Maria da Paz recupera seu negócio e reencontra o amor verdadeiro ao lado de Amadeu. Josiane, após tentar se redimir, é condenada e termina a novela presa. Marcos Palmeira tem uma carreira tão longa e tão bem sucedida que seria impossível colocar todos os personagens principais que ele fez em um único vídeo, mas aqui vai mais algumas menções honrosas. Irmãos Coragem, de 1995. Marcos Palmeira também foi o protagonista do remake de Irmãos Coragem, exibido pela Globo na faixa das 6, em 1995. A novela traz como personagens centrais João, Marcos Palmeira, Jerônimo, Ilha São Paulo e Duda, Marcos Winter, três irmãos que ameaçaram o domínio do poderoso fazendeiro Pedro Barros, interpretado por Cláudio Marzo, autoridade máxima da cidade fictícia de Conrado, interior de Minas Gerais, onde é ambientada a história. O conflito principal da trama se estrutura a partir do momento em que João Coragem, Marcos Palmeira, encontra um grande diamante. Ele e sua família, formada também por seus pais Sebastião, interpretado por Orlando Vieira, e Ciana, Laura Cardoso, e pela irmã de criação Potira, Dira Paz, passam a ser perseguidos pelos capangas de Pedro Barros, que cobiça a pedra. O diamante se torna o símbolo concreto da luta pela liberdade e contra a opressão. João e a filha do coronel, Lara, interpretada por Letícia Sabatella, vivem uma intensa paixão. A moça tem múltipla personalidade. A tímida e recatada Lara se alterna com a sensual Diana e com Márcia, uma mulher equilibrada. Isso acaba por confundir João,
que se sente atraído pelas três. O ódio de Pedro Barros pelos irmãos cresce quando ele descobre a relação entre sua filha e João Coragem, que decide pegar em armas na luta contra o autoritarismo do coronel. João finalmente consegue derrotar o vilão Pedro Barros. Ele retoma as minas de diamantes, garantindo o futuro de sua família e da cidade de Coroado. João termina a novela com seu grande amor, Lara. Salsa e Merengue. Salsa e Merengue, novela da 7, exibida entre setembro de 96 e maio de 1997, também teve Marcos Palmeira como um dos personagens principais da trama, escrita por Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa. A elegante e rica Bárbara, interpretada por Rosa Maria Murtinho, dá à luz a um filho morto, mas não chega a receber a má notícia. Guilherme, interpretado por Valmor Chagas, marido dela, troca o corpo da criança por um bebê cuja mãe é muito pobre e não tem condições de criar o filho. Depois de 30 anos, Eugênio, interpretado por Marcelo Antoni, um menino trocado, sofre uma contaminação por mercúrio, desenvolve leucemia e precisa de um transplante de medula urgente. Mas a cirurgia só poderá ser realizada com a doação de um parente consanguíneo. Diante do risco de morte do filho, Guilherme conta a verdade a Bárbara. Com tudo esclarecido, os dois vão em busca de Anabel Munhoz, interpretada por Arlete Salles, a mãe verdadeira do rapaz e única que pode salvar a vida dele. Anabel manteve o segredo sobre sua gravidez, mas nunca esqueceu a criança que teve com o sem vergonha Urbano, interpretado por José Wilker. Ela é viúva do cubano Félix Munhoz e tem outros 5 filhos, e Valentim, interpretado por Marcos Palmeira, é um deles. Com o reaparecimento de Eugênio em sua vida, Anabel se vê obrigada a contar a verdade a todos. A situação do rapaz se complica, pois os exames mostram que a medula dela é incompatível com a do filho. Por conta disso, Anabel revela mais um segredo. Valentim também é filho de Urbano e não de Félix, como todos acreditavam. Eugênio, que pensava ser filho de milionários, descobre que sua família é pobre. De uma hora para outra, Valentim, que muito se orgulhava de sua origem cubana, também ganha uma nova família, com a qual inicialmente não se identifica. Para completar, Eugênio e Valentim se apaixonam pela mesma mulher, pela romântica interiorana Madalena, interpretada por Patrícia França. Ao final da novela, Eugênio está saudável graças ao transplante de medula doada por Valentim. Depois de Madalena ficar um bom tempo com Eugênio, ela termina a trama com Valentim, seu verdadeiro amor. Já Eugênio reata com Teodora, interpretada por Débora Bloch, sua ex-mulher, e assume seus filhos gêmeos recém-nascidos. Cama de Gato, de 2009. Escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, a novela gira em torno de Gustavo Brandão, interpretado por Marcos Palmeira, um jovem humilde com muita dedicação aos estudos e ao trabalho, que se transforma em um poderoso empresário. No entanto, a ascensão financeira o torna um homem ambicioso, egoísta e arrogante, temido por seus funcionários e distante de seus amigos e familiares. Dono da empresa de perfumes Aromas, junto a Alcindo Rodrigues, interpretado por Carmo Della Vecchia, seu melhor amigo, Gustavo é casado com a ambiciosa Verônica, interpretada por Paola Oliveira. Alcino gosta de aproveitar a vida ao máximo, mas descobre que está com uma doença grave e com os dias contados. Ao perceber que Gustavo perdeu o prazer das coisas simples da vida, Alcino decide mandá-lo para um deserto com a ajuda de Verônica. Com essa atitude, Alcino pretendia que Gustavo passasse por um momento de reflexão e que repensasse sua vida, seus valores. Só que Verônica aproveitou a situação para dar um fim no marido e ficar com toda a sua fortuna. O plano dá certo para a vilã, que consegue fazer com que Gustavo seja suspeito de ter assassinado a modelo Natasha, interpretada por Letícia Birkhauer, além de achar que ele foi morto pelos seus capangas. Mas o empresário está vivinho da Silva, e com a ajuda de Rose, interpretada por Camila Pitanga, por quem se apaixona, ele vai atrás de provar sua inocência. E é com Rose que ele reaprende a viver e a ser feliz. No final, após passar por diversas provações, Gustavo consegue provar sua inocência e reconquistar seu império. Ele finalmente se casa com Rose, sua grande paixão, e juntos eles começam uma vida nova ao lado dos filhos dela. A grande vilã da trama, Verônica, interpretada por Paola Oliveira, tem um final trágico. Depois de tentar matar Gustavo e Rose, ela acaba sendo capturada pela polícia e em uma tentativa desesperada de fuga, Verônica morre ao cair de um penhasco. Babilônia, de 2015. Mas eu só falei dos mocinhos até agora, não é mesmo? Mas ele também já interpretou um vilão. Em Babilônia, folhetim de Gilberto Braga, Aderbal Pimenta, interpretado por Marcos Palmeira, é um prefeito corrupto na cidade fictícia de Jatobá, no estado do Rio de Janeiro. Aderbal era um pequeno comerciante, mas depois de se tornar conhecido com um programa de rádio numa emissora local, resolveu entrar na política para ganhar dinheiro. Esperto, apela para o eleitorado mais conservador e é um falso moralista. O personagem foi o primeiro grande vilão da carreira do ator. Ele apronta poucas e boas durante a novela e no final, Aderbal enfrenta as consequências de seus atos. Ele é desmascarado publicamente e todas as suas falcatruas vêm à tona.
A população de Jatobá descobre suas trapaças e ele acaba sendo preso por seus crimes. Celebridade. Na novela de Gilberto Braga, Fernando Amorim, interpretado por Marcos Palmeira, é um cineasta casado com Beatriz, interpretada por Débora Evelyn, uma mulher mimada e egoísta. O casamento dos dois está indo de mal a pior, quando Fernando e Maria Clara, interpretada por Malu Mader, se conhecem por acaso e acabam se apaixonando. Os dois vivem um romance cheio de idas e vindas, devido às armações de Beatriz. Ao longo da trama, Maria Clara engravida de Fernando, mas passa um longo período escondendo que ele é o pai da criança. Depois de muita confusão, nas mãos de Laura, interpretada por Cláudia Abreu, e seu cúmplice, Marcos, interpretado por Márcio Garcia, Maria Clara desmascara os vilões e termina a novela com seu grande amor, Fernando. Além de todos esses sucessos, Marcos ainda esteve em Torre de Babel, Esperança, Andando nas Nuvens, Esplendor, Coração de Estudante, Belíssima, Cheias de Charme, Saramandaia, Velho Chico e muitas outras. Me conta aqui nos comentários qual dessas novelas que eu citei é a sua favorita e qual o seu personagem favorito que o Marcos Palmeira interpretou. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso ajuda demais o canal. De quarta e sábado, eu trago vídeos exclusivos com os melhores bastidores das novelas. Muito obrigado e até a próxima.